sou Ana Paula, fisioterapeuta especialista em uroginecologia obstetrícia e vou falar um pouquinho para vocês a respeito da minha especialidade. Então, a fisioterapia em uroginecologia, ela surgiu há pouco tempo em relação à história da fisioterapia. E ela tem uma especificidade muito grande em relação à área do assoalho pélvico, que é a área que a gente atua mais especificamente. Então, as disfunções do assoalho pélvico são tratadas através de técnicas de avaliações específicas para mensuração da força desse músculo, para fazer um diagnóstico funcional da atuação da musculatura, da possibilidade fisioterapêutica a respeito dessas disfunções, como é que a gente poderia melhorar essa função desse assoalho pélvico, e está sempre preocupada em fazer reavaliações periódicas em tempo real, para poder individualizar o tratamento de acordo com a necessidade que o paciente tenha. De praxe, a gente mostrar exatamente o lugar que a gente atua, eu separei aqui para vocês uma prancha que a gente usa bastante para fazer a ilustração dos músculos do assoalho pélvico. Então, essa é uma prancha feminina, ela está na posição ginecológica e é como se a gente estivesse realmente olhando o paciente por dentro. Então, como a gente não tem essa possibilidade na hora do exame físico de verdade, é interessante que a gente sempre tenha no nosso ambiente de trabalho, seja no estágio, seja no ambiente hospitalar ou até mesmo no consultório, uma coisa semelhante, para a gente mostrar para o paciente quais são os músculos que ele vai trabalhar. Então, assim como o paciente precisa saber, os estudantes também precisam. E quando vão para o campo de estágio e fazem o manuseio desses músculos, o fato de eles estarem não sendo visualizados de forma direta, quando você faz a palpação da musculatura, o ideal é que a pessoa tenha uma memória de mais ou menos da localização deles. Então, quando o paciente foi examinado pelo fisioterapeuta, ele poder sentir a musculatura palpatória, indicando se o paciente tem ou não uma contração adequada, uma contração boa, ruim, graduando de 0 a 5, como a gente faz com todos os outros músculos do assoalho pélvico. Então, essa é uma ilustração dos músculos superficiais, dos músculos profundos do assoalho pélvico feminino. E a gente pode fazer a mesma coisa quando o paciente for urológico, quando for um paciente prostatectomizado, um paciente que tenha uma necessidade de fazer uma avaliação, também utilizar uma prancha anatômica de um paciente do sexo masculino. O perfil do paciente que necessita de uma fisioterapia uroginecológica geralmente está ligado a uma disfunção do assoalho pélvico, que é o assoalho, é o piso da pelve, são os músculos que nós temos pouca consciência que ele existe, por isso que muitas mulheres adoecem dessa região do corpo. Então, o ideal é que a gente comece com a consciência realmente da musculatura. Então, geralmente são pacientes que, quando são homens, são pacientes prostatectomizados, que fizeram uma intervenção no esfíncter dessa região uretral e levaram a diminuição de percepção, contratilidade, domínio desse assoalho pélvico. Geralmente é o que mais acontece no público masculino, e o feminino vai depender muito de qual foi a vida dessa pessoa em relação a se teve muitos partos, se os partos foram normais ou não, se foram bem assistidos, se a pessoa tem uma boa consciência de corpo, Mas geralmente a incontinência urinária é que mais leva o paciente, homem e mulher, para o consultório do fisioterapeuta. Então, ou procurar assistência fisioterapêutica nesse sentido. Então, a fraqueza da musculatura, a falta de percepção, a falta de consciência, a falta de tônus, com a idade, inclusive, que é muito comum, fazem com que essas pessoas percam o domínio dos esfíncteres, urinário e do esfíncter fecal, que é o esfíncter da uretra e o esfíncter do ânus, do reto, dessa região retal, e vai fazer com que a pessoa fique com dificuldade de reter as fezes e a urina. Então, o ideal é que, quando a pessoa sente que tem esse problema, procure o fisioterapeuta. Então, como recursos fisioterapêuticos para as incontinências, para a falta de percepção do assoalho pélvico, a gente tem algumas opções. E são opções já clássicas. Na literatura já está fundamentado, já está determinado que esses recursos realmente melhoram o desempenho do assoalho pélvico. Então, quando a gente tem um paciente que tem falta de consciência, seja qual for a área da fisioterapia, a gente costuma fazer o estímulo elétrico, para ajudar o neuromotor a resgatar a função daquele músculo. Então, o assoalho pélvico não é diferente. Então, a gente tem o formato diferente do eletrodo, que vai ser uma sonda. No caso, essa aqui é uma sonda vaginal. E esses eletrodos, esses 4 anéis aqui, eles passam a corrente elétrica que vão estimular o neuromotor para despertar o assoalho pélvico a contrair. Ou seja, eles dão uma percepção e uma consciência do local que o paciente precisa contrair e fortalecem e melhoram o tônus e trofismo.
Então, o aparelho mais usado, né, é o aparelho que tem uma adaptação realmente com o assoalho pélvico. As diferentes marcas de aparelho têm, né, essa possibilidade. E para dar evolução a esse tratamento, podem ser utilizados outros recursos, como o biofeedback, que é esse aparelho que também tem um formato de sonda adequado para o local que você vai utilizar. Aqui também é uma sonda vaginal, já que a gente está falando de uroginecologia. Então, o ideal é que o paciente ele passe por alguns recursos, né? Passe por uma avaliação inicial para saber qual é o melhor tratamento que ele vai utilizar, mas geralmente a gente utiliza desses mesmos recursos de forma contínua. E aí, progressivamente, a gente vai aumentando o grau de dificuldade que o paciente precisa, né, para ir alcançando o grau de força muscular. Já que a gente está falando de grau de força muscular, existe uma adaptação para o assoalho pélvico em relação a peso, da resistência e tônus trofísico, que são os cones vaginais, que são esses dispositivos que são introduzidos no canal vaginal também e ficam próximo dos músculos e vão exercer o papel de resistência mesmo. Então o paciente vai contrair e eles vão ser incentivados a limitar as atividades de vida diária com o uso desse dispositivo e fortalecendo de forma gravitacional essa musculatura. Então, lavar prato, deambular, agachar, levantar e sentar com o dispositivo. E ele vai sendo graduado porque as suas cores, elas vão passando, cada cor tem um peso diferente e quando ela consegue fazer toda a atividade com uma cor, ela já pode passar para o próximo. E aí sucessivamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês numa próxima oportunidade para falar sobre um outro assunto dentro da área de uroginecologia.